Fala aí, rapaziada, tudo bom com vocês? O São Paulo finalmente estreou com o time titular, né? Já havia estreado no Campeonato Paulista, mas foi ali aquele um misto, né? Um pouco do Sub-20 com alguns reservas que veio lá às pressas lá dos Estados Unidos e aí juntou com o Sub-20 que já estava aqui participando da Copinha. Então, não é era o São Paulo, mas não dava pra gente fazer uma análise ou dizer como que estava esse São Paulo. E hoje, finalmente, o São Paulo titular, pelo menos aquele que a gente imagina que será o time, né? Pelo menos a espinha dorsal do time para esse ano de 2025, estreou com vitória, venceu ali o Guarani com um gol de Luciano. E as expectativas maiores eram para observar como que seria o tal do quarteto, né? Funcionando, jogando, como seria, se o Luciano seria meia, se o Zubeldia colocaria o Oscar de ponta, se ele faria qual função. Então a gente viu esse quarteto hoje jogando pela primeira vez assim a Vera, né? Num campeonato importante, oficial, num jogo oficial valendo. Caleri, Luciano, Lucas e Oscar jogaram. Destaque positivo para o Oscar, que foi eleito o melhor da partida, e também um destaque ali para o Enzo Dias na lateral esquerda, que junto com o Oscar ali fez um bom lado esquerdo funcionar atacando. O Enzo Dias não comprometeu na defesa, ainda o time inteiro sentindo muito a falta de entrosamento, ritmo, voltando das férias, primeiro jogo da equipe titular assim, todos juntos, depois daquela viagem de pré-temporada para os Estados Unidos, então não tinha muita expectativa de darem um show assim. O importante era vencer, porque o próximo confronto é não simplesmente um clássico majestoso contra um Corinthians. Se inscreve no canal, deixa o like e bora lá. Falando do jogo em si, o primeiro tempo foi um primeiro tempo mais intenso, o São Paulo tentando fazer uma marcação um pouco mais acima, o meio de campo do São Paulo que não se repetia há tanto tempo devido às lesões dos seus principais meio-campistas, que é o Alisson e o Pablo Maia, as duas lesões resolvidas com cirurgia. O Alisson voltou já no ano passado e o Pablo Maia vem voltando aos poucos neste ano. A comissão técnica vem fazendo ali uma dosagem de carga para que ele não sobrecarregue e não venha ter uma recorrência da lesão, de uma lesão muscular ou qualquer outro tipo de lesão. Então, mas a dupla em si, a melhor dupla de meio de campo do São Paulo é o Pablo Maia e o Alisson hoje. Então eu como torcedor são paulino, espero que eles voltem a jogar o seu auge igual jogaram durante a Copa do Brasil e o início do ano passado, como estavam jogando ali quando o Zubeldia chega, né? Infelizmente o Alisson se machucou e também o Pablo Maia se machucou e a gente teve um meio de campo ano passado, Bobadilha, e ali alternando com o Luiz Gustavo e às vezes entravam o Galopo ou então o Santilongo, bem pouco, mas a dupla ali era mesmo como é que fala? O Bobadilha e o Luiz Gustavo. Mas hoje nós temos essa dupla voltando, então jogaram muito bem. A zaga também não comprometeu. O Arboleda ali, o Alan Franco jogaram muito bem. Dá pra ver que estão todos ainda sem muito ritmo de jogo. Falta ainda muita coisa. Precisa ter muitos ajustes defensivos, de recomposição. Mas o mais importante que eu como torcedor são paulino, queria ver era o Oscar jogando. Qual seria a sua função? Como ele desempenharia a função dele? Se ele seria um meia mais centralizado? Se ele ficaria mais à esquerda, mais à direita? E, cara, o Oscar jogou muito. Eu vejo muitos rivais falando, louco, não é pra tanto, contra o poderoso Guarani. Cara, pra nós, torcedores do São Paulo, que estamos sem um meio-campista na sua função mesmo, de produzir, de criar jogadas, de procurar os atacantes. Cara, eu acho que, se não for me engano, o último meio-campista de ofício que nós tivemos foi o Cueva, lá em 2017, depois do Ganso. Depois disso, não tivemos. Veio o Hernanes um pouco, mas aí não deu certo. Teve um lampejo ali como que é o nome daquele cara que só se machucava? Esqueci o que foi do Vasco, mas ele só se machucava na época do Crespo. Eu esqueci o nome dele agora, mas ali na época do Crespo e eu acho que era argentino, jogou no Independente tudo. Ele só se machucava, aí não deu muito certo, mas ele conseguiu ter um pouco de lampejo nisso em 2021 ali com o Crespo, mas
O Diofish mesmo que teve uma continuidade um pouco maior foi o Cueva. O Cueva foi o último dos moicanos do meio de campo que nós tivemos. Então, para nós São Paulinos, hoje é uma vitória nós temos um meio-campista de ofício, porque a gente sentia necessidade. O São Paulo ontem, o ano passado, sofreu demais sem essa peça, sem esse cara que conduz, que cria. E a gente viu no Oscar hoje que ele, a todo momento, ele procura o passe, ele procura o jogador melhor posicionado, ele procura alguém que está fazendo um movimento de infiltrar dentro da área, infiltrar na linha, de fazer o facão. Então a gente vê que a visão dele é dar a assistência, a visão dele é criar, produzir jogadas, começar, iniciar jogadas. Cara, e isso que nós precisamos no São Paulo, alguém com atitude de criar, porque às vezes a gente fala, toca no Caleri e quer gol, mas há muito tempo não tocavam no Caleri. E aí ele fica marcado, porque quando tocam para ele, às vezes ele perde as poucas oportunidades que tiveram. Então aí fica nisso. Tudo bem que o Caleri não tá no seu melhor, mas o Luciano hoje entrando como segundo atacante, a função, a posição ideal dele. Hoje o São Paulo jogou ali num 4-4-2, o Luciano ali um pouquinho mais recuado, fazendo a sombra pro Caleri. O Caleri arrasta a marcação e o Luciano faz aquilo que ele tem de melhor, que é infiltrar, que foi a coisa do gol. Se você vê mesmo na hora do gol, tem um zagueiro ali marcando o Caleri, porque imaginou que o Alisson cruzaria para ele, mas ali o Alisson faz o cruzamento e o Luciano aparece nas costas da zaga, se joga ali de carrinho um pouco mais alto, de voleio, sei lá, de voadora, ele vai de biquinho de chuteira, pega e faz o gol, cara. Então 1-0 logo no início do primeiro tempo, e isso daí fez com que o São Paulo continuasse mantendo uma certa intensidade. Teve algumas oportunidades criadas ali com o Lucas, que o goleiro acabou defendendo, o Caleri, o Enzo Dias, finalmente um cruzamento decente vindo do lado esquerdo, porque o Wellington cruzando era horrível. Então o Enzo Dias veio, deu um baita de um cruzamento pro Caleri, que ele acabou cabeceando, errando o alvo, não foi direto no gol. Cara, mas o mais importante pro São Paulo agora é dar continuidade a esse time, preparar também posição, ajeitar ali defensivamente e ficar de olho para saber como é que é. Eu acho que o lado mais carente hoje do São Paulo é do lateral direito. Não confio no Igor Vinícius, não é confiável, é esforçado, mas ainda assim não confio, além de se machucar muito, né? E o reserva dele é nada mais, ninguém menos que Moreira, outro de vidro que machuca demais. Então não dá pra gente confiar nesses dois caras. Vimos ali o português Cedric Soares, que parece já estar treinando na Barra Funda. Ontem estava presente no jogo, assistindo ali o São Paulo e o Guarani no Morumbis. Então, podendo ser ali o jogador de 33, 34 anos, português, né? Que jogou um bom tempo na seleção portuguesa, no Arsenal, mas o período que ele está sem clube é praticamente 1 ano, então vai ser um pouco difícil. Vamos ver se o cara mantém a forma e tem disposição aí para recuperar o ritmo de jogo muito rápido. Será um bom reforço se for mesmo confirmado para o São Paulo. Então, cara, o mais importante é isso, o meio de campo tá acertado, o Lucas não está muito sobrecarregado, porque às vezes sobrecarregava demais o Lucas, até o mesmo próprio Luciano ficar dependendo dele de criar, cara. O time inteiro joga livre, joga mais solto, sem tanta sobrecarga em cima deles de função, falando, ele precisa exigir isso, às vezes exige demais de alguém. Então a gente sabe que o Oscar ele vai conseguir conduzir bem, vai ser o xerifão desse meio de campo junto com o Lucas ali, além da experiência, e o cara é craque, não tem o que falar, ele não fez tanto, ele fez contra o poderoso Guarani Independente. Tem tanto jogador quanto o poderoso Guarani que não faz, que é chamado de bom, essas coisas não faz. E ele fez o que ele fez. Assim como um time bom vai jogar contra um time ruim, tem que golear, e depois quando goleia falar, foi contra fulano. Foi contra fulano e fez o que tinha que fazer, goleou. E foi contra o Guarani e o Oscar fez o que tinha que fazer, jogar bem. E ainda voltando de temporada, voltando de pré-temporada, começando cansado. No segundo tempo o time cansou, cedeu mais oportunidades pro Guarani, ainda precisa, igual eu falei, fazer alguns ajustes, mas tá no caminho certo. Agora é clássico e no clássico vai pegar fogo. O Corinthians chega melhor fisicamente,
chega melhor de condicionamento, mas clássico, tudo pode acontecer, beleza? Se inscreve no canal, voltamos para falar mais vezes do clássico paulista ali, né? Tanto na Copinha quanto no Paulista. Tamo junto, valeu!